With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês, vou deixar mais algumas dicas e o assunto de hoje é sobre a descrição dos exercícios. É extremamente importante a gente conseguir descrever as características do exercício, porque pode influenciar diretamente na sessão do dia e também na sessão dos outros dias. Então, por exemplo, se você selecionar determinado exercício na segunda, né, dependendo do exercício que você fizer na segunda, ele pode influenciar na sessão de terça-feira, dependendo do grupo muscular que foi recrutado. Então, algumas coisas que a gente deve pensar nessa descrição, por exemplo, em relação aos grupos musculares que são recrutados durante a execução desse exercício, os movimentos articulares que ocorrem durante esse exercício, os planos e eixos no qual esses movimentos ocorrem e também em relação a algumas características mecânicas desse exercício, como, por exemplo, se é um exercício uniarticular ou um exercício multiarticular, ou um exercício, por exemplo, de cadeia cinética aberta ou um exercício de cadeia cinética fechada. Então, essas questões elas são importantes para que a gente consiga montar, né, e otimizar a nossa sessão de treinamento. Hoje eu vou fazer uma descrição da cadeira extensora, né, um exercício muito utilizado nas academias, e a gente vai ver essa questão da descrição do exercício. Tá? Então, por exemplo, em relação à característica mecânica da cadeira extensora, a cadeira extensora é um exercício uniarticular, ou seja, somente uma articulação participa desse movimento e, em consequência, menos músculos são recrutados durante essa ação. A cadeira extensora é um exercício em cadeia cinética aberta, ou seja, a extremidade distal ela está livre para se movimentar, né? Então, é caracterizado como um exercício em cadeia cinética aberta. Então, só para a gente reforçar, característica mecânica, um exercício uniarticular, no qual somente uma articulação participa desse movimento e realizado em cadeia cinética aberta, no qual a extremidade distal está livre para agir. Tá? Como é um exercício uniarticular, ou seja, somente uma articulação participa, menos grupos musculares são recrutados durante a execução desse exercício, né? E basicamente os músculos que são aqui recrutados são os músculos que compõem o quadríceps, reto femoral, vasto intermédio, vasto medial e vasto lateral. Então esses são os músculos basicamente que são isolados durante a execução da cadeira extensora. Os movimentos articulares que ocorrem durante a execução da extensora são os movimentos de flexão e extensão. Durante a extensão do joelho, você tem a fase concêntrica, a fase na qual o músculo está se encurtando, e na fase excêntrica, no momento no qual o músculo está se alongando, você tem a flexão ou retorno à posição inicial. Tá? Então, os movimentos articulares de extensão na fase concêntrica, momento no qual o músculo está se contraindo, e movimentos de flexão ou retorno à posição inicial no momento no qual o músculo está relaxando ou está se alongando. Planos e eixos, né, no qual ocorrem esses movimentos ocorrem no plano sagital. Então, o eixo é látero-lateral. Então, essas questões, quando a gente vai descrever o exercício, é extremamente importante, porque a gente sabe qual é a característica desse exercício, né, a gente sabe quais são os músculos que estão sendo recrutados, a gente sabe quais são os movimentos articulares. Então, quando a gente for pensar na sessão do dia, quais exercícios, quais os músculos que eu preciso recrutar, quais são os músculos que eu vou estimular nessa sessão, quais são os músculos que eu vou estimular na sessão seguinte. Então, entender essas características do exercício faz com que você consiga otimizar a sua sessão de treinamento. E não só a sessão do dia. Você vai conseguir, sim, otimizar a sua sessão do dia, mas provavelmente você vai conseguir também otimizar a sua prescrição durante a semana. Tá? Então, só para a gente repetir aqui, para a gente reforçar, entender quais são os grupos musculares que vão participar, os movimentos articulares, planos e eixos e as características mecânicas desse exercício. Hoje a gente fez a descrição aqui da cadeira extensora, né? Um exercício muito utilizado aí, e depois eu vou ver se eu faço outros vídeos descrevendo também outros exercícios. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe aí no comentário se ficou com alguma dúvida que eu posso tentar ajudar vocês. Um grande abraço aí.